Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula de Direito Administrativo. Sou o professor Diego Edington, aqui do Só Concursos e Afins, e vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, que na primeira aula nós tratamos dos conceitos iniciais ali do Direito Administrativo. A gente viu o conceito de Direito Administrativo, nós vimos os princípios, o que é regime jurídico de direito público, os princípios mínimos da administração pública. Chegamos a conversar até ali um pouco sobre a questão da administração direta e a administração indireta, e aí nós iniciamos o estudo dos órgãos públicos, e aí nós vimos as características dos órgãos públicos. Órgãos que são partes integrantes de uma administração pública, e órgãos públicos que nós vimos as características também. A gente viu que os órgãos públicos eles não possuem personalidade jurídica, a gente viu que os órgãos públicos eles pertencem à administração direta e são derivados do fenômeno da desconcentração. Vimos também que órgão público, em regra, não celebra contrato administrativo, salvo aquela exceção que eu expliquei para vocês do contrato de gestão. Vimos também a primeira classificação dos órgãos públicos: órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. E terminei a aula falando sobre a questão dos órgãos constitucionais independentes, que o Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública são os órgãos constitucionais independentes que nós fechamos a aula passada. Então, nessa aula, a gente continua falando sobre órgãos públicos, tá? Para a gente fechar o assunto órgãos públicos e aí sim estudar a administração indireta. A gente fecha os órgãos públicos com uma classificação que a doutrina estabelece e que às vezes cai em concurso em relação aos órgãos. A primeira classificação que nós temos é em relação à estrutura. Em relação à sua estrutura, o órgão ele pode ser simples ou composto. O órgão ele será chamado de simples quando tem apenas uma unidade. O órgão será simples quando tem apenas uma unidade. Então, por exemplo, uma secretaria de saúde é um órgão simples. Temos a secretaria de saúde. Teremos apenas uma unidade. Já será um órgão composto quando nós tivermos mais de uma unidade. Por exemplo, o colega alertou para uma situação, que eu coloquei como exemplo no material de órgão simples e órgão composto. E aí eu expliquei que no material eu coloquei o simples como um gabinete, não é isso? E no composto como Ministério e secretarias. Realmente, eu me equivoquei aqui agora, e está certo o material que eu fiz, porque eu pensei só agora na secretaria em si, mas a secretaria, por exemplo, ela tem uma estrutura para existir. A secretaria, que eu falo, secretaria de saúde, secretaria de educação, ministério, ela tem uma estrutura lá dentro. Então não é um órgão único, é um órgão que lá dentro ele se subdivide em várias unidades, diretorias, enfim, exato. Então vamos acompanhar o exemplo que eu coloquei no material. É bom vocês alertarem mesmo, que o gabinete é o exemplo. E o composto, vamos colocar assim, mais de uma unidade. E aí a gente tem um exemplo dos ministérios. E secretaria. Aqui aproveitei. Ministérios. Tá? Ministérios e secretarias são exemplos dos órgãos simples e compostos. Mais importante é você saber o conceito mesmo, porque não é comum o concurso perguntar assim: o órgão X ele é simples ou composto, tá? A não ser que seja um órgão que você esteja fazendo o concurso. Aí sim, se você estiver fazendo concurso para um órgão, que no caso, se você for fazer o INSS não é órgão, é uma autarquia. Mas a não ser que vocês estão fazendo concurso para um órgão específico, aí você tem que saber o que aquele órgão específico é, a classificação inteira dele. Mas em geral, você precisa saber mais conceitualmente. Então, quanto à atuação estatal, o órgão, quando ele age, ele pode ser um órgão singular ou pode ser classificado como um órgão colegiado. O que é que vem a ser um órgão singular? É aquele órgão que toma decisões, é aquele órgão que age somente por meio de uma única manifestação de vontade.
né? É um órgão que age por meio de uma única manifestação de vontade. Vamos dar um exemplo para o judiciário, né? Por exemplo, o juiz, ele é um órgão singular. Agora, se o juiz estiver, por exemplo, em um tribunal, aí nós chamamos, aquele tribunal ele será um órgão colegiado, pois ele vai tomar decisões mediante votação, mediante deliberação coletiva. Então, o juiz é um exemplo de um órgão. Atuação estatal e atuação funcional, se é a mesma coisa, podem ser a mesma coisa. Porque aqui está falando quanto à atuação funcional. Sim, Colegiado, sim, sim, são a mesma coisa. posição estatal é que tem aqueles outros independentes. Não, são a mesma coisa. São a mesma. A ideia, o foco aí é a atuação, né? O modo de agir. O se age sozinho, o se age deliberadamente com outras pessoas. São a mesma coisa. Então, essa classificaçãozinha aqui, eu nunca mais vi cair em concurso, mas como ela já, né, às vezes, elas são cobradas, a gente sempre mantém ela no nosso programa para poder vocês não serem pegos de surpresas lá em relação ao órgão, aos órgãos públicos, né, essa classificação aí. Eu vejo mais cair a classificação dos autônomos, independentes, né, quando cai, é um assunto que cai mais lá para aquelas anteriores, aquela classificação anterior. Ok? E com isso a gente finaliza o órgão público, com essa última classificaçãozinha, né, para a gente iniciar a administração indireta. Só antes de iniciar a administração indireta, vale ressaltar rapidamente as características dos órgãos. Lembrar que os órgãos eles fazem parte de um fenômeno chamado de desconcentração, né? O órgão ele é uma parte integrante da administração pública, ele não possui personalidade jurídica, o órgão ele não age em nome próprio, né? Ele sempre age em nome do ente que o criou, por isso que nós dizemos que o órgão ele é subordinado, tá? Ele não tem vontade própria, ele é subordinado. O órgão, ele, então, os seus atos, contratos, a gente reporta isso ao ente político que o criou, né? União, Estado, Município, DF. Eles não podem celebrar contratos em regra, salvo o contrato de gestão, né? Que é aquele contrato lá que quando o órgão está precisando de dinheiro, o poder público pode investir e aí recuperar a capacidade dele, ok? Então essas são as características sobre os órgãos. É importante a gente ter bem isso definido, porque são essas características que vão ser o ponto diferenciador do órgão para a administração indireta. E aí a gente começa a estudar a administração indireta, e aí eu relembro para vocês que a administração indireta ela é fruto daquele fenômeno que nós chamamos de descentralização. Ela é fruto do fenômeno chamado de descentralização. Por que a administração pública cria a administração indireta? Por que ela resolveu criar a autarquia, fundação, estava até aqui, ó, a autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista? A ideia é o seguinte: a Constituição ela estabelece uma série de serviços públicos que a administração pública deve prestar. E aí tem lá saúde, educação, segurança, transporte. Enfim, uma lista de serviços públicos que cabe ao poder público prestar esse serviço à coletividade. Só que o poder público, por conta própria, ele não consegue prestar esse serviço. Então ele precisa de pessoas que auxiliem ele na prestação desse serviço. E daí surgem, além dos órgãos, a administração indireta, né, que são as pessoas jurídicas autônomas para prestarem serviços junto com a administração pública. Então, em regra, essas pessoas elas surgem para isso, para prestar serviço público junto com a administração pública. E aí, a depender do tipo de serviço que a administração pública almeja, ela vai criar um tipo de pessoa jurídica, digamos assim. Então, tem certos tipos de serviços públicos que ela prefere criar alguns tipos de pessoas jurídicas específicas, devido à autonomia, devido à relação que a administração pública vai ter com essa entidade, enfim. A gente vai ver daqui a pouco também que existe a possibilidade da administração pública criar essas pessoas jurídicas para explorar atividade econômica. Tá? Que aí vão surgir as empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas, em regra, é para prestar serviço público. E aí,
a depender do tipo de pessoa jurídica que vai ser criada, existe sempre a necessidade de uma lei que autorize ou crie essa pessoa jurídica. Tá? Vão ser coisas diferentes. Uma lei autorizar a criação e uma lei criar a entidade, nós estamos falando de institutos diferentes. Né? Acho que já posso dar uma adiantada aqui. A lei vai criar as chamadas pessoas jurídicas de direito público. A lei vai criar as pessoas jurídicas de direito público, que aqui vem ser autarquias, e as fundações. Autarquias e fundação ou fundações. Lembrando que fundação, eu vou botar um asteriscozinho aqui, porque eu vou dar uma explicada melhor também, lá na frente, que a gente pode ter fundação de direito privado. Mas fique que autarquias e fundações são de pessoas jurídicas de direito público. E a lei vai autorizar a criação para as chamadas, vou tentar arranjar um espaço aqui, passar um tracinho, pessoas jurídicas de direito privado, que seria, no caso, a empresa pública, e a sociedade de economia mista. E a sociedade de economia mista. Ficou um pouquinho junto aí, mas dá para vocês entenderem. A gente passa um... Então, pessoa jurídica de direito público, autarquia e fundação, pessoa jurídica de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, quando eu digo que a lei cria, quer dizer o seguinte: bastou a lei ser aprovada e a pessoa jurídica está criada. Isso é que é a lei criar uma pessoa jurídica. Quando eu digo que a lei autoriza, a lei vai ser criada, a lei será aprovada, e só com isso não basta que a empresa pública, por exemplo, seja criada. Além disso, é preciso pegar o estatuto social dessa empresa e registrar no cartório. A partir do momento que registra no cartório é que a empresa está criada. Então a grande diferença entre a lei criar e a lei autorizar é essa. É que a lei autoriza a criação, ainda depende de outros procedimentos para que efetivamente essa pessoa jurídica seja criada. E o objetivo dessa descentralização que nós comentamos é que a administração ela quer buscar forças para poder prestar o serviço junto. Ela quer distribuir o serviço entre entidades para poder prestar melhor esse serviço, que é um comando constitucional, a Constituição determina que seja criado. Ok? Então, atenção para isso, porque é o seguinte, tanto o órgão quanto as entidades, elas vão ser ali úteis para prestar o serviço público. A diferença é que o órgão é subordinado e as pessoas jurídicas, percebo que eu estou me referindo a elas aqui, a essas quatro como entidades, tá? São entidades porque possuem personalidade jurídica. E essas entidades, elas não vão ser subordinadas à entidade que o criou. Esse é um grande traço diferenciador. A autarquia, a fundação, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas não são subordinadas às entidades que as criaram. Essas pessoas, elas sofrem o que nós chamamos de supervisão ministerial. Tá? Então, supervisão ministerial é o tipo de controle exercido pela administração pública em face dessas quatro pessoas jurídicas aqui. Elas não são subordinadas. Ou pode ter o nome assim também, ó, de tutela administrativa. Pode vir o sinônimo para você lá na sua prova como tutela administrativa.
supervisão ministerial ou tutela administrativa. Só por cautela eu vou colocar um outro sinônimo também que pode vir lá no seu concurso, que é controle finalístico. Controle finalístico. Então, existe a probabilidade grande disso ser perguntado a você, se não diretamente em uma questão, às vezes isso vem lá em uma alternativa para você diferenciar. Qual é a relação que existe da administração direta para a administração indireta? Qual é o tipo de controle? E aí ele vai afirmar que é uma subordinação. Mas é falso, porque subordinação existe em relação aos órgãos. O que existe, na verdade, é uma supervisão ministerial. O que vem a ser supervisão ministerial? Se a administração, por exemplo, constrói uma universidade federal, né, ou uma universidade estadual, são espécies de autarquias. Então, a administração direta ela não vai mandar nas universidades, porque as universidades são independentes, elas são pessoas jurídicas autônomas, mas elas vão fazer uma supervisão ministerial. Então, o MEC, que é o Ministério da Educação. Então, cada ministério respectivo, cada ministério específico vai supervisionar a pessoa jurídica criada para prestar, eventualmente, aquele serviço. Ok? Então, e assim como o Ministério da Saúde fiscaliza os hospitais, o MEC, a relação de educação, cada ministério ele vai ter uma dessas funções, de exercer supervisão ministerial, ou aquilo que chamamos de tutela administrativa, ou aquilo que chamamos de controle finalístico. Então vamos lá. Ainda sobre a administração indireta, sobre as características da administração indireta. Elas possuem independência para agir. Elas possuem independência para agir. Ou seja, uma vez criada, né, elas têm independência para tomar suas ações. Elas conseguem se organizar, elas conseguem agir de acordo com o seu entendimento. Até mesmo porque, por não serem subordinadas, né, elas vão ter essa independência. Além do que, elas têm a chamada autonomia administrativa e financeira. Autonomia administrativa e financeira. Quando eu digo autonomia administrativa e financeira, eu não estou querendo dizer que elas não recebam verbas do poder público. Tá? Essas pessoas jurídicas elas vão receber verbas do poder público. Só que a partir do momento em que elas recebem essa verba, elas vão utilizar da forma como bem entenderem, claro, dentro dos princípios constitucionais. Então elas possuem independência para agir, elas possuem autonomia administrativa e financeira, elas possuem personalidade jurídica própria, o que é um traço diferenciador do órgão. E perceba o seguinte, quando eu digo que elas possuem personalidade jurídica própria, isso implica em dizer o quê? Que elas serão responsáveis pelos seus atos. Elas podem praticar tanto atos quanto contratos. Ela vai praticar tanto atos quanto contratos por conta própria. Então, a partir daqui, são elas que respondem. Elas que respondem, pois elas têm a personalidade jurídica. Além disso, elas só não vão ter né, a autonomia política. O que significa essa autonomia política? A autonomia política seria a autonomia para legislar. Isso elas não possuem. Elas não podem, não têm as características, né, de exercer poder de legislação. Elas não têm a autonomia política. Então essas são as características da administração indireta. Características gerais que valem para as 4 pessoas jurídicas citadas aqui. Vou passar, tá? Então, essas 4 pessoas jurídicas que eu citei, elas estão previstas num decreto-lei bem antigo,
É o chamado Decreto-Lei 200 de 1967. Então, essas pessoas jurídicas, elas existem, a previsão legal, desde 1967 no Brasil. Que esse Decreto-Lei estabeleceu que são pessoas jurídicas da administração indireta, são as chamadas entidades, a autarquia, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. São as 4 pessoas jurídicas. Lembrando, nunca é demais que essas 2 primeiras aqui são de direito público. São de direito público. Lembrando que fundações a gente sempre coloca um asterisco, porque vai poder ter fundação de direito privado, mas não é a regra, tá? E essas 2 aqui são de direito privado. Eu vou explicar daqui a pouco por que a administração pública, ela, mesmo sendo do direito público, cria uma pessoa jurídica do direito privado. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê disso. Mas, por hora, saibam que autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público e empresa pública e sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Então, são essas 4 pessoas jurídicas que serão objeto de estudo da nossa aula de hoje. E a gente começa pela autarquia, né? A autarquia é um tipo de entidade, né, uma pessoa jurídica criada por lei, né, para prestar serviços públicos típicos do Estado. Então, a autarquia, elas serão criadas para prestar serviços típicos do Estado. Se isso facilitar para vocês, eu sempre explico cada pessoa jurídica dando um exemplo que nós temos aqui no Brasil. Então, associem sempre a autarquia aqui para a gente, no caso o INSS. Essas regras que eu vou falar valem para o INSS e para a UFBA, por exemplo. UFBA, UNEB, todas elas são autarquias. Então pensem que essas regras que eu vou falar agora caracterizam essas pessoas jurídicas. Primeira característica, são criadas por lei. Vamos desmembrar o conceito, né? Elas são criadas por lei, e aí quando eu digo que elas são criadas por lei, lembrar que é diferente de autorizada, né? Porque criadas, ao a lei ser aprovada, já criou. Diga. Do fundo. Deixa eu ver aqui. Onde é? Por gentileza. Tenta ver se só do fundo acende, que aí facilita a questão do quadro. Melhorou aí? Pronto. Então veja, as autarquias, elas são criadas por lei, né? Então, diferente de autorizada por lei. Autorizada eu preciso autorizar a criação daquela pessoa jurídica e depois eu vou registrar em cartório. Só aí ela existe. A autarquia não. Bastou criar a lei, né, já está feita, já está criada a autarquia. Atividades desempenhadas são chamadas de atividades típicas do Estado. Perdão. Atividades típicas do Estado. Aqui eu tinha falado de serviço, né? Então são atividades típicas do Estado. Que vinham a ser os serviços públicos. Só para a gente organizar aqui cada tópico, né? Então, são típicas do Estado, que são os serviços públicos. E o regime jurídico da autarquia, né? E aí eu quero que vocês relembrem da aula passada, quando eu falei regime jurídico. Quando eu falei regime jurídico, eu estou falando do conjunto de normas que vai regulamentar alguma coisa. O regime jurídico da autarquia é o regime jurídico de direito público. É um regime jurídico de direito público. Ser regime jurídico de direito público implica em muitas coisas. Porque, por exemplo, os atos praticados por uma autarquia serão chamados de atos administrativos. E a gente vai ver daqui a... Deixa eu ver, sem ser a próxima aula... Não, a próxima aula. A gente vai ver, né, na próxima aula, o que significa um ato administrativo. Porque um ato administrativo, ele é
caracterizado por uma série de prerrogativas. Ele é caracterizado por uma série de poderes também. Então, os atos da autarquia, eles são atos administrativos. Então, todos meio que devem obedecer esse ato, pois eles têm prerrogativas públicas. Assim como os contratos da autarquia também serão contratos administrativos. Serão contratos administrativos. E ser contrato administrativo também é diferente de ser contrato do direito privado, pois o contrato administrativo ele é baseado sobretudo aqui, na licitação. A autarquia tem que realizar a licitação para contratar. Tem que realizar a licitação, tem que seguir a lei 8666/93. Então tem que seguir a lei 8666/93 para realizar a contratação. Então, atos, contratos, licitação, tudo isso da autarquia é caracterizado. A responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? O que é que significa responsabilidade civil? É o dever de indenizar caso essa autarquia cause algum prejuízo a alguém. De quem é a responsabilidade civil, por exemplo, se você estaciona seu carro dentro da autarquia, eles estão lá fazendo uma reforma, e aí danifica o seu carro. De quem é essa responsabilidade? A responsabilidade é da própria autarquia. Por quê? Porque ela tem uma pessoa jurídica. A ideia é, se você for processar, você processa quem? Você processa o INSS, você processa a UFBA, a UNEB. Diferente do órgão. O órgão, por exemplo, você não pode processar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, você processa o município, você processa o Estado. Aqui não, aqui por ela ser uma autarquia, ela tem personalidade jurídica e ela responde por conta própria pelos atos que seus agentes causarem a terceiros. Então, a responsabilidade civil da autarquia, ela será uma responsabilidade que nós chamamos de objetiva. Então vamos colocar assim, ela responde pelos seus atos, responde de forma objetiva, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Responde de forma objetiva. E aí, aprofundando mais o conteúdo, será que o Estado pode ser acionado em alguma hipótese? Olha, a ideia é que se o INSS lhe causar algum dano, você pode processar o INSS, e não a União. Agora, a União ela vai ser responsabilizada caso a autarquia não tenha condições de pagar. Então, o Estado pode ser acionado. Aí a gente responde somente de forma, e aí olha a expressão, subsidiária, somente de forma subsidiária. O que é de forma subsidiária? Primeiro a autarquia. Se a autarquia não tiver, depois o Estado. Então, somente de forma subsidiária, caso a autarquia não tenha condições. A ideia é proteger o cidadão mesmo. O cidadão não ficar desamparado diante de uma falta de condição da autarquia em pagar o prejuízo. Somente de forma subsidiária, caso a autarquia não tenha condições. Mas a responsabilidade civil, a autarquia responde de forma objetiva e direta. Ela responde de forma objetiva e direta. Só para acrescentar aqui. Ela responde de forma objetiva e direta. Direta é fazendo um contraponto a esse subsidiário.
Diretamente a autarquia responde. De forma subsidiária, o Estado vai responder. Beleza? Então vamos ver mais sobre a autarquia. Em relação aos bens da autarquia, aqui tem características bem interessantes. Porque se eu digo que a autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, e eu falei que ela se amolda ao regime jurídico de direito público, os bens das autarquias serão considerados bens públicos. E ser um bem público implica em 3 características. Primeiro, os bens públicos eles são relativamente inalienáveis. O que significa relativamente inalienáveis? Isso, existe uma possibilidade de ser alienado. Não vai ser todo o bem público que vai ser alienado. Mas em algumas hipóteses, esses bens poderão ser alienados. Vamos lá, vamos botar, só podem ser alienados nas hipóteses legais. Que eu prefiro explicar essas hipóteses legais quando a gente for estudar bens. Só podem ser alienados vamos colocar assim, com autorização legal. Na verdade é o que depende mesmo. Precisa de lei para autorizar. Isso. Exato. Então tem que ter autorização legal, nem para poder alienar. Os bens públicos, ou seja, os bens das autarquias, eles são impenhoráveis. O que significa ser um bem impenhorável? É um bem que não pode ser executado em processo judicial. É um bem que não pode ser executado em processo judicial. Vamos explicar isso aqui. Se você tem uma dívida e você não paga, e alguém lhe processa, e ainda assim você não paga, essa pessoa que lhe processou pode pedir a penhora dos seus bens. Ou seja, pedir na justiça que a justiça pegue um bem seu, penhore, venda, para que com aquele valor pague a dívida que você tem com essa pessoa. Isso não pode acontecer com os bens das autarquias. A lei não permite que os bens autárquicos sejam penhorados. Então os carros do INSS não podem ser penhorados. O prédio do INSS, computadores, eles não podem ser penhorados, pois eles são protegidos por esse manto aqui da impenhorabilidade. A ideia não é nem proteger somente a autarquia, mas sim se entende que ao proteger os bens da autarquia, nós estamos protegendo a população, a sociedade. Porque se você permite que os bens públicos sejam penhorados, se já está difícil com os bens públicos lá, imagine se não tivéssemos essa penhora aí, a incerteza de se o INSS estaria ali naquele prédio na semana que vem. Exato, também. Exato. Então a ideia é que não se possa mexer nos bens das autarquias justamente por essa proteção. E a terceira característica é a impossibilidade de oneração. O que é impossibilidade de oneração? Quer dizer que os bens das autarquias eles não podem ser objeto nem de penhor, nem de hipoteca. Espera aí. Dá um espaço aqui. Vamos botar assim, não podem sofrer hipoteca. Tem hipoteca e tem anticrédito também. É porque anticrédito não existe mais. Mas como hipoteca, penhor. Anticrédito ela nem é mais utilizada. Mas o que é a hipoteca? A hipoteca é quando você dá um bem seu imóvel em garantia.
né, dar um bem imóvel em garantia. Então você vai lá, você é particular, né, porque a autarquia não pode fazer isso. Você vai lá, pega o empréstimo e diz: caso não pegue o empréstimo, o meu apartamento vai servir como garantia. Eu dou meu apartamento para pagar a dívida, caso eu não pague. Isso é hipotecar a casa, é hipotecar o apartamento. Penhor é quando você dá uma garantia também, só que em bens móveis, um carro, uma joia, alguma coisa de valor, em que você dá como garantia para um pagamento de alguma coisa. E a anticrese ela não é mais utilizada, mas só para explicar, né, a anticrese ela era assim: às vezes você dava o direito de uso de uma propriedade sua. Então você tinha uma fazenda, né, e dizia: olha, eu pego um empréstimo na sua mão, se eu não pagar, você vai poder utilizar a minha fazenda, obter o lucro, o dinheiro, até pagar a dívida, e depois você me devolve. Então a anticrese era o direito de uso para a satisfação da dívida, para o pagamento da dívida. Só que a anticrese dá muito trabalho, né? E ninguém queria ainda ter que plantar, colher, fazer um bocado de coisa. Então é muito mais fácil você pegar lá a casa da pessoa, né, os bens. Então, hipotecas são bens imóveis. Penhor são bens móveis. Agora vem o problema de não ter nada disso, né? Judiciário. É. Você não recebe nada. Exatamente. Então, esses três bens aqui são a proteção das autarquias, tá? Dos bens autárquicos. Então, se eu não posso penhorar, se eu não posso hipotecar, se eu não posso, né, ela não pode vender direitos, só quando a lei permitir. Como é que eu vou receber o meu dinheiro caso eu processe a autarquia? Como é que a autarquia ela paga seus débitos judiciais? Por meio de um instituto chamado de precatório. O que é o precatório? Precatório é a fila, né? É a ordem de recebimento das dívidas judiciais de uma entidade pública. Então, quando você ganha uma ação na justiça do poder público, você não recebe o dinheiro diretamente. Você vai para a fila do precatório. Então, o precatório é a forma como o poder público paga seus débitos judiciais. A ideia, olha o que a lei diz, né? A lei diz assim, é o quê? A lei diz assim: se você ganha uma ação contra o poder público até junho de um ano, né, até o primeiro semestre, final de junho de um ano, você deve receber no outro ano. É o limite que você deve receber esse dinheiro, né, por meio do precatório. Só que as filas do precatório são tão gigantescas que você está demorando 20 anos para receber. Você recebe título do governo, né? Você recebe... Não, para receber o dinheiro? Até 20 anos depois. Sim, mas você recebe um título, eles indexam que valor. Mas, por exemplo, você tem 20 mil hoje, daqui a 20 anos não vai ser 20 mil. Não, corrigido. É tudo corrigido. Tudo corrigido com inflação. Né, tudo corrigido nos índices lá do governo. Os índices oficiais. Mas, eu não sei, eu sempre digo, é uma herança que você deixa, né? É uma herança que você deixa aí para os seus filhos. Recebe depois de 20, 30 anos, mas recebe. Tem gente recebendo de 20 anos atrás? Tem, recebe. Recebe. Eu não conheço ninguém. Não recebe, eu conheço pessoas que receberam, mas tanto tempo depois é que não tem nem mais graça lá. Tem que rezar pra não ter que processar o Estado mesmo. Exatamente. Nem a União, o Estado nem o município. Exatamente. Processar o poder público, ou então você processa em pequenos valores, assim, né? Porque às vezes pequenos valores tem um sistema que eles pagam, chama RPV, né? RPV? Sei lá, PV, que pequenos valores. Que aí acho que até 40 salários, até 20 salários mínimos, se sua dívida for até 20 salários mínimos, eles pagam, não precisa entrar no precatório. Você entra nessa é mais rápido. Mas o resto é tudo no precatório. E dentro desse precatório ainda tem as prioridades. Dentro do precatório ainda tem os idosos, tem a prioridade, os deficientes físicos, tem prioridade dentro do precatório. Então forma uma grande fila, né, tensa. Apropriação entra também nisso aí ou diferente? Olha, as indenizações de desapropriação, em regra, elas não entram aqui.
elas, como é que deveria ser, né? Um exemplo real. A questão da Olimpíada. Sim. Muita gente para passar a BRT, não sei o que lá. Pronto. Aí o poder público, a ideia da indenização, a lei diz assim, a indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Né? Então agora só que às vezes o poder público consegue fazer acordo. Diz assim, olha, ao invés de dar dinheiro, eu posso te botar em outra casa, em outro lugar. Você aceita? Mas aí a pessoa aceita se quiser ou não. Se a pessoa quiser o dinheiro, a pessoa fica com o dinheiro. Então, agora é o seguinte, esse dinheiro que o poder público dá na desapropriação, ele é em dinheiro e não entra no precatório logo. Agora, se você for questionar uma diferença, se você acha que sua casa vale 200 mil ao invés de 100... Né? E aí você consegue na justiça que sua casa vale a 200 mil ao invés de 100, aquele 100 que ele ofereceu fica para você, porque ele ofereceu esse 100. Agora os 100 a mais que você conseguiu na justiça vai para precatório. É por isso que eu falei que depende. Né? A ideia é, o que ele oferece não é precatório. Agora, se você questionar uma mais na justiça e você ganhar, vai para precatório. Isso, causas judiciais. São débitos judiciais. Exato. Quando o Estado te deve algo porque ele te lesou de alguma forma ou qualquer coisa, aí não é precatório. Não, assim, no caso da... Vamos imaginar no mundo ideal que ele queira por conta própria pagar, não entraria. Mas geralmente quando ele te deve alguma coisa, você tem que entrar com a ação na justiça. Ah, tá, não, Não entra não, não. Quando ele faz um contrato com você, não é precatório. Quando tem esse caso de apropriação, não é precatório. Isso é verdade, exatamente. Aqui é só para débitos judiciais. Então, é por isso que não pode penhorar os bens, né, fazer nada. Porque a forma como paga é débito judicial. Né? E aí, por que não, só para concluir, fechar aquele raciocínio, por que se a lei diz que eu devo receber no outro ano, por que eu não recebo? Porque o poder público tem uma dotação orçamentária específica. Digamos que ele separa, sei lá, 100 milhões por ano para poder só pagar a dívida de precatório. Só que a dívida dele é de 100 milhões, ele tem 100 milhões e a dívida é de 20 bilhões para pagar. Aí, quem tiver nos 100 milhões primeiros, né, vai receber o dinheiro. Quem não tiver, vai para o próximo ano. Aí você fica sempre nessa fila, jogando no próximo ano, jogando. E a fila vai aumentando. Não, parece que não tem fim, né? A fila vai só piorando cada vez mais. Porque cada ano o processo aumenta, né? Então... E cada ano vai corrigindo ainda mais o valor.